Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mídia e Saúde. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um médico, um amigo, gestor hospitalar, médico intensivista, Dr. Raul Rodrigues. Dr. Raul, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Mídia e Saúde, é um prazer falar com você. Com certeza, a exemplo de outras vezes que conversamos, tem muitas coisas para ser faladas aí, né? Ô, Deril, prazer é todo meu, tá? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá, desmistificar as UTIs e a gestão hospitalar. Com certeza. Você é médico, intensivista e está à frente agora, né, doutor, da gestão hospitalar. São duas ramificações da medicina, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas questões aí. Eu sou médico intensivista, fiz 2 anos de residência de clínica médica em Catanduva, no interior de São Paulo. Depois fiz 1 ano de residência médica em medicina intensiva na USP de Ribeirão Preto e 1 ano de especialização em medicina intensiva na Escola Paulista de Medicina. Depois de 22 anos trabalhando aqui na cidade como coordenador de 2 grandes UTIs da cidade, eu fiz uma opção de mudar um pouco meu foco e fiz um MBA de gestão e inovação, estou fazendo, né? O MBA não terminei ainda, estou nos finalmente, MBA de gestão, inovação e tecnologia em saúde, tá? Coincidiu que nessa época pós-pandemia, os hospitais aqui, a maioria dos hospitais da cidade de Maringá foram vendidos para grandes companhias de saúde suplementar. E eu, como tinha um MBA de gestão e conhecia todos os médicos e conhecia, trabalhando no hospital, o hospital que eu trabalhava foi adquirido por uma grande companhia, eu acabei sendo promovido, entre aspas, a gestor, a diretor médico do hospital, porque é muito melhor ter um médico que é qualificado, que conhece todo o corpo clínico, que conhece todos os problemas do hospital, do que trazer um médico de fora, de Curitiba, de São Paulo. Certo. E aí fiquei nessa até hoje. Aproveitando, doutor, nós já conversamos várias vezes sobre esse tema, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem ainda não teve acesso à nossa primeira entrevista, o que é uma UTI? Para que serve uma UTI? UTI, como o próprio nome diz, é uma unidade de tratamento ou terapia intensiva, né? É aquele lugar onde que o hospital tem, que tem um suporte de tratamento mais afinado, mais desenvolvido, com mais cuidados do que uma unidade de internação normal. Deixa eu explicar para vocês entenderem. O que é uma unidade de internação normal? É um quarto, é uma enfermaria, um apartamento, uma suíte. Que ali está a pessoa deitada na cama, passa o médico, passa o enfermeiro. E são analisados sinais vitais, tudo isso daí. Agora, numa unidade de terapia intensiva, aí não. Aí nós temos um leito que ele tem um monitor multiparamétrico, ou seja, monitor cardíaco, ele quantifica como que está a oxigenação do sangue pelo dedo, ele analisa como que está a respiração do paciente. Então, e profissionais treinados para pacientes que precisam desse cuidado a mais, que são pacientes que desenvolveram uma infecção grave, que essa infecção se generalizou pelo corpo, ou pacientes que fizeram uma cirurgia de grande porte, que saíram da cirurgia e precisam de um cuidado mais intensificado no cuidado do pós-operatório imediato, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de coluna extensa, uma cirurgia de troca valvar, né? Então, essas unidades, elas são extremamente importantes e ganharam importância durante esses anos. Por quê? Porque esses pacientes, antigamente, eles ficavam com um cuidado que não era aquele cuidado com tanta equipamento e tantas equipes treinadas para qualquer tipo de alteração na sua condição física. Ou seja, o paciente dá uma piorada, começa a ter dificuldade respiratória. Quando ele está na UTI, ele é tratado de um jeito bem mais rápido e bem mais com mais condições técnicas do que num quarto de enfermaria.
Então, em outras palavras, o que você disse, a UTI, a unidade de terapia intensiva, significa um conjunto de aparatos, né? Equipe, né? Isso. Equipe, Equipe médica, equipe de medicamentos, enfermagem, né? equipe de fisioterapeuta. É uma equipe multidisciplinar lá dentro. Não é só o médico intensivista, é um conjunto de profissionais. E os equipamentos também utilizados. Medicamentos também, doutor? É um tipo de medicamento específico? São medicamentos. Tem, por exemplo, você tem uma ideia, eu acho que você falou muito bem, tem medicamentos que só podem ser usados, administrados dentro de uma unidade de terapia intensiva. Por exemplo, medicamentos para subir a pressão do paciente, medicamentos para baixar a pressão do paciente. Por quê? Porque se você coloca uma medicação que você vai correr na veia, e essa medicação, por exemplo, serve para baixar a pressão arterial do paciente, tá? Porque o paciente chegou com uma pressão arterial muito alta, um exemplo. Você colocou ali, você tem que estar medindo a pressão toda hora, porque vai baixar a pressão. Se você está com um monitor que mede a pressão ali de 5 em 5 minutos, você tem um controle muito melhor na hora que a pressão chegou naquele nível que você quer, para você diminuir e desligar a medicação. E equipes também treinadas para manipular isso. Agora, no quarto, não. Você não tem monitor, você tem que depender do olhômetro. E na UTI não tem olhômetro. Na UTI nós temos equipamentos que são equipamentos avançados e que fazem com que a gente tenha controle de tudo. Isso que você falou significa que são medicamentos que têm efeitos mais rápidos e para você acompanhar você tem que ter equipamento também mais eficaz e mais rápido. É isso? Isso, e equipamento fidedigno. Entendi. Doutor, quando se fala em UTI, eu não sei se isso é um mito, as pessoas têm uma ideia assim, o paciente foi para UTI, é como se ele estivesse na iminência da morte, é como se ele estivesse já correndo sério risco de morrer. Isso é verdadeiro ou não é uma regra? Olha, Alderi, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente. Tá? A unidade de terapia intensiva, ela é um setor do hospital, como eu já te falei, e que tem como função atender e receber esses pacientes graves ou que fizeram cirurgias de grande porte. Ponto. Por muitos anos, muitos pacientes iam para a unidade de terapia intensiva já desenganados para morrer dentro de uma unidade de terapia intensiva. Hoje, essa mentalidade ela mudou. Se, por exemplo, um paciente desenvolveu uma doença, foi tratado e essa doença hoje ela é terminal e ela já não tem como ser revertida, como ser tratada, e o paciente está numa evolução para morte que não vamos conseguir debelar essa evolução, por exemplo, um câncer numa fase terminal. Hoje, esses pacientes eles não ficam dentro da unidade de terapia intensiva, eles ficam com a família. Por quê? Porque o ambiente de terapia intensiva tem todo esse aparato, tem toda essa condição, mas ela tem situações que a família não pode ficar dentro. Na maioria das UTIs brasileiras, não se consegue deixar a família junto com o paciente. Né? Por quê, por causa da questão de espaço, condições físicas. Né? Claro que hoje nós temos UTIs na cidade de Maringá que tem já essa condição da família estar junto. Mas UTI não é feita para acolher um paciente que foi para morrer. O paciente que vai para a UTI, ele tem que ter potencial de salvabilidade. Tá? Isso é uma coisa que mudou de alguns anos para cá. Nós tivemos essa mudança. Se o paciente não tem como ser salvo, ele tem que estar do lado da família, né? com os cuidados, com analgesia, pode sentir dor, não pode ter desconforto, e existem equipes de cuidados de final de vida que fazem esse tipo de tratamento dentro do hospital e até mesmo na residência dos pacientes. E você vê como são as coisas, né, Alderi? Já pegando o gancho, antigamente, vamos remeter a 30 anos atrás. 30 anos atrás, as pessoas morriam em casa. Ficavam doentes, muito adoecidas, é claro, morriam em casa,
Essas pessoas com câncer, com doenças graves que não tinham que ser feitas, elas morriam em casa. De alguns anos para cá, ninguém mais morre em casa. E tem muitas doenças que o melhor é você morrer do lado da sua família em casa. E não dentro do ambiente hospitalar, que não deixa de ser um ambiente hostil, né? Então, essa mudança de cultura está trazendo o resgate das pessoas morrerem com dignidade. Doutor, permita te interromper Claro. um pouquinho. Só mudança de cultura ou mudança de qualificação profissional e de equipamentos também? Cultura, qualificação profissional, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha um profissional treinado em dar o suporte de final de vida para os pacientes. Por exemplo, um paciente de 98 anos, já com câncer, esse paciente, ele vai para a UTI fazer o quê? Já com Alzheimer, que já não tem mais uma condição nem física, nem mental, e muito menos e portador de uma doença que é irreversível. Nós vamos fazer. O que a UTI tem a oferecer para esse paciente? Então, seria cuidados paliativos, Cuidados paliativos. respeitosos, mas em casa. Em casa, às vezes no hospital, às vezes a família não tem uma estrutura para receber o paciente e às vezes não tem estrutura emocional para estar com o ente querido num momento de morte. Doutor, né? então isso que você falou, a gente poderia resumir numa expressão. O paciente, pelo menos na visão atual, os pacientes que vão para um UTI, né? Isso. Eles são pacientes com potencial de viver, não de morrer. Seria mais ou menos isso? São potencial, a palavra é potencial de salvabilidade. De salvabilidade. Né? E paciente que falou, não, ele pode ter 95 anos? Pode. Sim. Mas você viu, não, esse paciente fez uma infecção grave, mas era um paciente, a gente vai tentar salvar, não é porque ele teve uma infecção que nós não vamos tentar salvar. Diferente de um paciente que tem uma doença irreversível, já avançada. E o que nós vamos fazer por esse paciente? Nós só vamos postergar a morte dele. Com certeza. Não é? Doutor Raul, agora, você que transitou por mais de 2 décadas nas UTIs aqui de Maringá, qual que é a sensação? Porque ao mesmo tempo que você, vamos colocar na falta de um termo, vamos usar esse, você tem nas mãos recursos para, entre aspas, salvar vidas. Vamos colocar esses termos aqui, né? Esse termo, tá? Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, você tem que lidar com a própria questão da questão profissional, mas também você é um ser humano que tem emoções, tem sentimentos. Agora, a pergunta é essa: qual que é a sensação? Você tem a responsabilidade de estar à frente, igual você esteve durante tanto tempo, né? Responsabilidade profissional, como ser humano, de ter um olhar diferenciado para aquele paciente, para a família também. Como que é essa questão aí, doutor? Olha, Alderi, isso aí foi algo que sempre me deu força para prosseguir, né? É claro que dentro de uma UTI a gente sempre convive com situações que são bem peculiares, desconfortáveis, porque às vezes você tem que falar para a família algo que ela não quer escutar. Tá? Mas nós, intensivistas, nós não podemos faltar com a verdade. A gente tem que falar a verdade e falar o que a gente tem ao nosso favor e o que a gente tem contra, e esclarecer contra quem nós estamos lutando, qual tipo de doença, o que está na literatura médica, né, para nos respaldar e falar, ó, a chance de sobreviver é assim, a chance de morrer é essa, tá? E isso é algo que eu vejo que as pessoas elas tentam sempre, e isso é um modo de defesa, elas sempre tentam minimizar isso daí, né? E às vezes a gente tem que ser incisivo para que a pessoa entenda a gravidade da situação. Mas conversar com a família e você ter o tempo de mostrar isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, quando você consegue interagir, a família ela fica tão grata ao que você está falando, ao tempo que você está despendendo a ela, que isso, além de marcar aquelas pessoas,
marca a nós também. Eu tenho várias pessoas amigas que foram meus pacientes, que foram familiares de pacientes, e que são pessoas, assim, que me veem como uma pessoa da família, tá? Então, a profissão de intensivista, ela, se bem trabalhada, porque às vezes você está cansado, você teve que entubar lá 2, 3 pacientes, teve que pegar acesso venoso central, aí fala, tem que falar com a família. Não, você tem que ver que a família é um grande aliado do médico, uma grande aliada. E você tendo a família junto com você, as coisas, parece que Deus bota a mão e que tudo vai caminhar, a gente aumenta a chance de salvar o paciente. É uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas talvez não entendam o que eu estou falando, mas isso é extremamente gratificante, porque quando você tem, e os pacientes que entram na UTI, a grande maioria deles recebem alta, recebem inclusive alta hospitalar, a maioria recebe alta. Então, isso é extremamente gratificante para a gente ver que você fez a diferença na vida de uma pessoa. Com certeza. E de uma família. Com certeza. Você comentou sobre o processo de intubação. Fala um pouquinho, doutor, o que é isso aí? Quando o paciente tem que ser intubado, significa o quê? A intubação orotraqueal, ela ocorre quando um paciente chega na unidade de terapia intensiva sem condições, ele não aguenta, mas eu vou falar um termo mais simples para todos poderem entender. Ele não consegue mais respirar. Ele não consegue mais, ele começa a ter desconforto, faltar o ar. Falta o ar, a gente aí tem o equipamento que chama oxímetro de pulso, que vai mostrar lá como que está a oxigenação dos tecidos, vai mostrar abaixo. Isso foi carro-chefe na pandemia, os pacientes, eles sucumbiam de insuficiência respiratória, ou seja, termo popular, desconforto, dificuldade extrema de conseguir respirar até um ponto que não consegue mais respirar. Se você deixar, o próprio paciente vai pedir para ser entubado, porque o doutor não aguenta mais. É algo terrível, terrível. E esse procedimento é feito da seguinte forma, é feito uma sedação, uma analgesia potente, tá? Colocado um equipamento ao lado do paciente que se chama ventilador mecânico, e é passado um tubo na traqueia do paciente com o paciente sedado, né? E acoplado ao respirador, ao ventilador mecânico, que vai fazer o quê? Vai mandar oxigênio ou uma mistura de gases para o pulmão do paciente, e o paciente vai ficar sedado e vai conseguir descansar a musculatura da respiração. Tá? Enquanto estiver entubado, está sedado. Quando o paciente melhora e a gente vê que ele tem condição de respirar sozinho, a gente desliga a sedação, o paciente começa a superficializar e a gente promove a desintubação, que é a retirada do tubo, e aí colocamos uma máscara para o paciente sim respirar espontaneamente. E o que geralmente leva os médicos a submeter um paciente à intubação? Acidentes, doenças? Principal, doenças, né? Acidentes, traumas graves, né? Trauma de tórax. Pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia de grande porte, eles são intubados no centro cirúrgico, tá? Vem para a UTI intubado, e aí o paciente estabilizou, a gente tira o tubo, né? O tempo desse paciente intubado é curto, tá? Do cirúrgico, tá? Do paciente que vem do centro cirúrgico para uma cirurgia de grande porte. Agora, as doenças graves, elas são um grande vilão aí dos pacientes que ficam mais tempo intubados na ventilação mecânica e que são a maioria dos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. Dr. Raul, a Maringá é uma coisa bastante visível, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, a importância de Maringá no quesito medicina, né, evolução, porque durante um tempo, quando se falava de cirurgias de grande porte, problemas complexos, né? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, enfim. Maringá tem setores aí que, se for analisar, está mais desenvolvido que grandes capitais, né? Então a gente vê a qualificação ascendendo cada vez mais em Maringá. Maringá é uma grande referência no quesito medicina. Quando se fala de UTI, você considera que as UTIs de Maringá são UTIs bem equipadas, bem estruturadas? Qual é a tua análise? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu trabalhei 20 anos e mais de 20 anos nas unidades de terapia intensiva aqui de Maringá, trabalhei em várias aí,
E eu fui uma das pessoas que participou desse processo de empoderamento, entre aspas, das unidades de terapia intensiva e da modernização dessas unidades, tá? Eu posso garantir para você, Alderi, que hoje as UTIs de Maringá, elas são, falando no cômputo geral, elas são muito bem equipadas, elas têm todo o recurso que unidades de terapia intensiva de renome, de hospitais de renome tem, tá? Inclusive com profissionais altamente gabaritados, tá? Então, eu, Raul, ficaria tranquilo se eu precisar de uma unidade de terapia intensiva de internamento dentro de uma UTI, de eu ficar na cidade. Eu não teria problema nenhum, não iria pedir para ir para outra cidade, para Curitiba, para Londrina, nada disso. Maringá tem todo o recurso técnico, equipamentos e humano para cuidar bem de um paciente crítico. O que um médico intensivista precisa ter? Quais os atributos para ser considerado qualificado, está à altura de atender um setor tão complexo igual são as UTIs? O médico intensivista, ele tem que ter, primeira coisa, ele tem que gostar de paciente grave, né? Porque a maioria dos pacientes que adentram dentro da unidade de terapia intensiva são pacientes com gravidade ou com risco de piorarem por algum motivo, ter uma piora do seu estado geral. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter treinamento, né? Um médico intensivista, ele tem que fazer residência médica em medicina intensiva, tá? Tem que se especializar e ficar pelo menos 2 anos numa residência médica numa unidade de terapia intensiva que lhe proporcione o aprendizado. Também não adianta ir para uma UTI que não tem equipamento, que o intensivista que está lá não é qualificado. Então tem que ter um corpo médico qualificado, tem que ter os equipamentos para que ele aprenda a mexer com os equipamentos, né? E estrutura física e de medicamento. Com a vasta experiência que você tem aí em UTIs, com certeza, se eu for te perguntar aqui, para citar casos que te chamaram a atenção, que te emocionaram, eu sei que você vai citar muitos, mas você recorda algum acontecimento específico, alguma coisa que te marcou, você estando à frente de UTI, ou alguns que você poderia citar que realmente, digamos assim, foram questões, acontecimentos que realmente marcaram a tua vida? Eu tenho vários, né? Sim, não tenho dúvida. Agora, teve uma que foi até muito engraçada, que foi um dos primeiros casos que eu tive aqui em Maringá, que foi um paciente que fez uma cirurgia, e essa cirurgia teve uma complicação, esse paciente ficou extremamente grave, era um paciente obeso, e o paciente obeso, ele já tem um potencial no organismo dele de ter piora clínica rápida quando tem um processo infeccioso, alguma coisa assim, né? E essa paciente é uma paciente que ficou extremamente grave com a gente, e olha, cuidamos, depois de um mês conseguimos tirar ela da UTI, ela recebeu alta e foi para casa. Foi bem, a família ficou extremamente, uma paciente que não era tão idosa, uma paciente com 50 e poucos anos, com um grande potencial de salvabilidade, tudo, e que tivemos sucesso com a paciente. Aí um belo dia estou indo comer, eu fui comprar um assado numa padaria, não lembro onde que era. E eu cheguei, aí a hora que eu cheguei estava a pessoa comprando o assado e comprou o último assado. E eu fiquei sem. Aí quando eu olhei para a pessoa, não era. Eu te salvei para você tomar. Tomou um pedaço de carne, mas você doutor, já tá aqui. E descobri ainda que ela era minha vizinha. Você tá brincando. Você acredita no negócio? Você vê como esse mundo é pequeno, né? Então, me marcou. Mas não bateu arrependimento, não. Não bateu arrependimento, mas ficamos grandes amigos, né? Da família, tudo. Ainda mais depois estando com. Morei um bom tempo aqui naquele local e fui vizinha. Ela sempre mandava as coisas.
É uma pessoa boníssima, o marido dela, uma pessoa muito bacana também, e eu tenho contato até hoje. Que legal, que bacana. Doutor, deve ser muito gratificante, né? Eu acho que eu julgo uma missão, né? Acho que todo médico tem, mas eu acho que especificamente o médico intensivista, eu acho que aí tem coisas a mais, né? E eu acho que vocês devem interpretar isso como uma missão, né? De estar É à uma frente missão, ali, né? é uma missão, é gratificante. E, Alderi, a gente vê. Primeira coisa que eu aprendi nesses anos todos, que eu, sozinho, Raul, eu não faço tudo o negócio acontecer, né? Para o negócio acontecer, a gente tem que ter um time, né? Um time Equipe. que siga tudo aquilo que nós, como intensivistas, temos de, de expertise, mas a nossa equipe também tem expertise no que ele faz. O fisioterapeuta tem a expertise, né? O enfermeiro tem a expertise. Então, nós, intensivistas, sozinhos, nós não fazemos nada. Nós fazemos as coisas quando a gente tem um grupo coeso, um grupo que é unido, tá? Sem isso, a gente não consegue fazer a Com diferença. certeza, tem que ter sintonia, estar alinhado, engajado, né, Tem doutor? que ter Imbuído de um mesmo um objetivo, time né? engajado. E eu Claro, sempre lutei nos hospitais que eu trabalhei para ter um time sim, que vestisse a camisa e que não se conformasse com a piora do paciente. claro. Doutor, complementando esse assunto nosso, hoje você está mais à frente na parte da gestão hospitalar, né? Isso. É uma ramificação também aí da medicina, né? Como que é, doutor, desenvolver esse trabalho? Na verdade, é diferente? Você observa diferenças, assim, da UTI para uma gestão hospitalar? Que você já deu uma risadinha aí que parece que diz alguma coisa, né? É bem diferente, né? E essa ideia da gestão hospitalar começou quando, no fim da pandemia, que eu me senti cansado. A gente era submetido diariamente a um estresse psicológico que nunca passei na minha vida, né? Graças ao nosso time engajado e sempre um apoiando o outro, nós conseguimos vencer, conseguimos salvar muitos pacientes, tá? Mas aí eu decidi que eu tinha pessoas mais jovens trabalhando comigo, então eu falei, eu acho que eu começar a fazer outra coisa. E deixar o pessoal mais jovem tocar a medicina intensiva, porque eu já vi que dava para delegar, né? Então eu fiz uma opção por fazer gestão hospitalar. Eu fiz um MBA, tô fazendo aí, inclusive, um MBA de gestão, inovação e tecnologia em medicina, tá? E coincidiu que a maioria dos hospitais da cidade de Maringá foram vendidos para grandes empresas, né, de Multinacionais, saúde, inclusive, né? de saúde suplementar. E eu, como estava ali, tinha gestão, tinha conhecimento com todos os médicos do hospital que eu trabalhava na época, tudo, eles optaram por me deixar como gestor hospitalar, porque eu já conhecia todo mundo e não fazia sentido trazer um médico de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, já que já tinha alguém com qualificação em gestão dentro do hospital e que conhecia tudo e todos. Porque 22 anos dentro de 2 hospitais dá para conhecer todo mundo de um hospital que eu trabalhava e do outro hospital que eu também trabalhava, né? Então eu acabei fazendo a governança e a gestão hospitalar de 2 hospitais da cidade. Trabalhei em um e depois acabei sendo contratado por uma outra empresa concorrente para trabalhar num outro hospital, que hoje é um hospital boutique da cidade. Hospital né? boutique. Hospital modelo. Um hospital que eu já peguei com a qualidade assistencial muito boa e que hoje a gente tem todos os processos e hoje o gestor ele tem que ter os processos de qualidade assistencial, os indicadores na mão, porque não é o achômetro mais, não existe mais achômetro. E nos últimos anos nós percebemos que o hospital ele é um lugar para salvar e não para piorar o paciente. Então nós temos que evitar danos ao paciente que vem dentro do hospital que podem ser mitigados. É claro que existem situações dentro do hospital que podem acontecer, um erro de medicação, mas a gente tem que ter os processos
de qualidade e assistencial e de indicadores mostrando o que está acontecendo, para a gente tentar reduzir ao máximo ou até não ter isso. Porque existe um trabalho que mostra que a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos está relacionado à assistência da saúde. E isso nós estamos falando de um país desenvolvido nos Estados Unidos. Então, imagina quanta gente no mundo não morre por erro médico, erro de enfermagem, erro na assistência à saúde. Então, nós temos... Isso me deixou assim, muito engajado em poder ter esse desafio de tentar mitigar esses erros. Eu acredito que o fato de ser médico é um grande facilitador para fazer gestão hospitalar. Claro. Porque é uma pessoa que tem um conhecimento técnico de várias questões e um administrador, claro, são dois tipos de conhecimentos, né? Não sei se diferentes, que se complementam, né? Mas eu acredito que faz toda a diferença. Né? O médico ele vai ser ponto fundamental na qualidade assistencial, tá? E na segurança do paciente dentro da unidade hospitalar. E o que você enxerga nesse tempo que você está fazendo gestão hospitalar? Os desafios, os obstáculos nesse tempo aí? Boa pergunta, hein? Você faz umas perguntas... eu estou 2 anos na gestão hospitalar. Eu estou completando 2 anos de gestor, como diretor médico, diretor executivo de uma grande companhia, uma das maiores companhias de saúde suplementar do Brasil. Tá? E eu penso que o grande desafio que a gente tem é a questão do o que oferecer comparado com o que o usuário pode pagar. Então, essa é uma questão, porque tem hospitais do SUS que atendem muito bem o paciente e que o paciente tem desfecho positivo, e porque tem hospitais do SUS que o desfecho não é tão bom, e isso também acontece em hospitais particulares, né, hospitais. Então, a gente, hoje, a medicina, ela é algo caro, tá? Ela custa caro, as coisas, as medicações são caras, toda essa estrutura de uma unidade de terapia intensiva custa caro, né? Os profissionais, eles são profissionais treinados, então para você ter um bom hospital, você tem que ter uma estrutura, não adianta ter equipamento de última geração e o médico não sabe mexer. Um enfermeiro negligente. Então você tem que ter um treinamento dessas pessoas e você tem que ter os melhores profissionais do mercado. E isso tem um custo. Então hoje o grande desafio da saúde suplementar e isso acaba impactando na qualidade assistencial, né? E na questão da segurança do paciente, que é aquilo que a gente tem que estar olhando todo o tempo, é a questão dos custos associado a profissionais gabaritados. Tá? Você lida ali com colegas, com médicos? Médicos, enfermeiros, familiares. Eu ando desde ali da parte da lavanderia, farmácia, converso com o médico mais conceituado, a gente lá, quando eu entro no hospital, eu converso com o vigilante. Por quê? Porque eles me trazem informações que às vezes eu não tenho como conseguir. E quando você tem uma aproximação a pessoas, eu não preciso estar do lado só de pessoas que são estudadas. Não, eu preciso estar do lado daquelas pessoas que estão no dia a dia no hospital. Para trazer a informação para que nós possamos melhorar. Não é o médico que é aquele mais qualificado que vai me trazer isso. Quem vai me trazer isso é o pessoal da enfermagem, os técnicos de enfermagem, o pessoal que chegou, doutor, nossa, um negócio ali, tem um buraco ali que não tamparam ainda, que a gente precisa fazer um serviço.
O médico não vai passar isso para mim. Quem vai me passar são esses colaboradores que confiam na gente, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, lá no Hospital São Marcos, nós temos a prosa com o diretor, em que a gente chama pessoas de diversas áreas para tomar um café com o diretor. Por que não? E você não tem noção, Adelio, o quanto produtivo é isso. Quanto de coisas eles sinalizam para a gente. Eu, se eu pudesse, eu fazia toda semana. Qual que é a diferença do gestor hospitalar e do diretor clínico? O diretor clínico, ele está envolvido com os médicos. Por exemplo, problemas médicos. O médico, exemplo, vou dar um exemplo, tá? O médico se desentendeu com outro médico. O diretor clínico entra lá para apaziguar o negócio. Agora, o gestor não. O gestor está envolvido com todos os processos, com o hospital inteiro. Desde do tiozinho que está lá na portaria, que está lá recebendo as pessoas e está sendo cordial, até o médico mais gabaritado, o médico que traz maior volume cirúrgico para o hospital. A gente está envolvido com tudo. Eu vou almoçar no hospital para ver como está a comida. Doutor, agora tem que ter tato, né? Porque lidar com pessoas, com várias criações, várias formas de pensar, várias culturas, enfim, eu acho que tem que ter um preparo emocional, É um tato muito e tem que legal. mostrar, não tem? É muito legal. É legal porque, por exemplo, eu e o time, eu e a gerente de enfermagem, nós normalmente escolhemos quartos aleatórios. Quando a gente está de manhã no hospital, a gente entra em alguns quartos para conversar com os nossos pacientes, os familiares, os pacientes, para ver se tem alguma coisa que precisa melhorar, se a água do chuveiro está quente, Doutor, se a TV está funcionando, se a comida está boa. Desde as coisas mais simples se, até as se o mais médico, complexas. se ela entendeu o que o médico falou. E você não sabe o tanto de informação que a gente tem que ir atrás. Agora, ao mesmo tempo que eu acredito que essa área aí conflitos você tem, tudo na vida, evidentemente, todo é dia. diferente, né? Agora, ao mesmo tempo que você lida com os conflitos, com as dificuldades, com os problemas, eu acredito que deve preparar muito a pessoa para a vida, né, doutor? Esses ambientes, tanto, agora eu vou falar dos dois, a UTI, né, onde você esteve durante muito tempo, mas a gestão, né, isso. Então, a UTI é um setor fechado. E a gente, para mim, foi esse desafio da gestão foi está sendo muito gratificante, porque é diferente de uma UTI. Porque a UTI você está no setor fechado, você fala com os pacientes, com os colaboradores, com os familiares e equipe multidisciplinar. Agora, quando você está na gestão hospitalar, você fala com todo mundo, o manobrista, o rapaz da manutenção, o pessoal da engenharia clínica, com o médico, com o cozinheiro, com o terceirizado lá que está fazendo não sei o que lá. A gente tem que mexer com tudo, todo tipo de gente. Doutor, agora uma questão que, de uma forma geral, eu me insiro nesse contexto, né? A gente olha para um médico como, vamos usar esse termo aqui, uma pessoa que vai salvar vidas, enfim, que tem uma super proteção, muitas vezes tem uma blindagem, mas é um ser humano, dotado de emoções, de sentimentos, de necessidades. E você, o Dr. Raul, o que o Dr. Raul faz para lidar tanto tempo, para amenizar essas questões de emoção, de conflitos, de problemas nos hospitais, né? Quais são os recursos que você utiliza como médico? Porque você é um médico, detentor de muito conhecimento, mas é um ser humano. É claro. Né? Então, nós podemos nos diferenciar no teu conhecimento e eu no meu, outras pessoas, o nosso colega aqui, Chiquinho, enfim. Mas a pergunta é essa. O que você tem feito ao longo do tempo como médico, lidando com tantos conflitos e dificuldades para amenizar, porque certamente tudo isso são geradores de questões internas, de emoções, né? Então, eu te devolvo a pergunta. Né? Então, por exemplo, o que você acha? Você acha que eu fico triste dentro do hospital de vez em quando? Com certeza fica. Fica nervoso? Fica. Quase todo dia. Quase todo dia. Né? Tem alegria? Também. Muita. Né? Tem decepção? Tem. Tudo na vida, né, senhor? Pois é. Ali é a vida como ela é. Só mudou o cenário.
O cenário, qual é o cenário? É um hospital. Mas eu acredito, é claro que tem suas diferenças. Você está num hospital, você está numa indústria, mas os problemas, eles são os mesmos. Nesse tocante a emoções, sentimentos. Entendi. Tem dia que a gente tem boa notícia, tem dia que a gente tem má notícia, tem dia que a gente fica nervoso porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. Por quê? Porque nós lidamos com seres humanos, Claro. né? E quando a gente lida com ser humano, nunca vai estar tudo perfeito. E é uma caixinha de surpresa E também, é né? caixinha de surpresa. Doutor, eu sempre falo, eu sou bastante repetitivo nas minhas falas, né? E uma que eu tenho usado muito aqui nas entrevistas, assim, quando a entrevista flui, o tempo vai embora. Vai Eu embora, acho que né? tem o quê? Uns 40 minutos já, Chiquinho? Já, né? Então, ao mesmo tempo que eu me despeço de você, te perguntando, deixando uma questão aqui para você, né? Que já fica o convite também para um novo bate-papo, mas antes, para encerrar, eu queria que você comentasse quais são os seus alvos. Você que é um profissional, um ser humano, está sempre na busca da qualificação, né? De aprimorar cada vez mais. Quais são os seus alvos no quesito aí hospitalar, onde você está hoje como gestor? Bom, nós temos objetivos, né? Nosso objetivo é ter um hospital com qualidade assistencial. E para ter isso, é uma palavra curta, né? Mas você não sabe o quanto de coisa envolve você ter qualidade assistencial. De você ter risco mínimo para o paciente, ou seja, segurança do paciente dentro do hospital. Porque dentro do hospital pode acontecer um monte de coisa com o paciente, pode cair da cama, ele pode tropeçar, bater a cabeça, ele pode ser feita uma medicação errada? Pode acontecer. E a gente tem, como eu já falei várias vezes, a gente tem que tentar mitigar isso. E a gente ter resolutividade nas coisas que são feitas dentro do hospital, ou seja, equipes boas, que resolvem o problema, que tratam o paciente, que operam com qualidade, equipamento de ponta, porque sem tecnologia hoje a gente não vai a lugar nenhum, né? Certeza. Equipes qualificadas assistenciais, inclusive de apoio, porque não adianta você ter um médico top, mas um enfermeiro, um técnico de enfermagem que não sabe o que está fazendo lá, né? E ter a satisfação do cliente. Hoje a gente tem um indicador que chama NPS e que mostra de forma fidedigna se aquele paciente que está saindo do hospital saiu satisfeito, tem um NPS bom para mostrar que a gente, ou seja, um indicador para mostrar que a gente está no caminho certo e que a gente está fazendo e entregando uma medicina de qualidade. Certo. Por hoje ficamos por aqui, mas já vou convidar. Obrigado, opa. Bate-papo, é sempre bom falar com você. Precisando, estou aqui. Com certeza. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Pessoal, terminamos por aqui hoje, mas já fica o convite para você assistir o nosso próximo podcast Mídia e Saúde, tá? Nos encontramos. Um abraço, até a próxima.